Caros amigos, bom dia para todos. Sempre uma satisfação muito grande participar desse congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que já se tornou uma tradição no calendário espírita e que reúne muitas famílias, muitos corações em torno daquela substância consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. O tema que me foi dado dessa vez é um tema difícil, né? O Jesus como esse manual da educação, como esse roteiro para as nossas almas, né? E num tempo tão difícil quanto que nós vivemos, em que parece que todos mergulham numa crise de valores, de princípios, em que muitos perdem a referência da sua jornada evolutiva, é preciso que a gente traga de volta esse elemento primordial da doutrina espírita, que é ter colocado Jesus como nosso guia e modelo. E a gente nunca se cansa de ressaltar, nunca se cansa de frisar esse papel espiritual de Jesus nos nossos destinos, esse papel vivo, não só encarando Jesus como um pensador, como um espírito crístico, governador espiritual do orbe, mas como um coração generoso, aquele irmão mais velho que efetivamente vela pelo destino de cada um de nós. Quando a gente aborda o Evangelho, é preciso muito cuidado, um extremo cuidado, porque o Evangelho é de uma doçura, de uma delicadeza, de uma espiritualidade, de uma fineza própria das regiões celestes. Mas quando essa planta rara e delicada precisa ser trazida para o nosso coração, ela encontra um terreno muito árido, muito acidentado, porque nós somos espíritos egressos de experiências tumultuadas, repletas de rebeldia, de infidelidade, de desatinos, desacertos, imprudências, quedas, violência. E nem sempre o nosso coração apresenta aquele terreno adequado para essa flor delicada do Evangelho. Por essa razão, numa descrição muito feliz do Clóvis Tavares no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, ele descreve Paulo de Tarso como aquele agricultor que foi capaz de adaptar a flor delicada do Evangelho ao clima árido do mundo. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente consiga sintonizar com a espiritualidade superior, para que as nossas imperfeições não prejudiquem aqui a apresentação do Evangelho. Mas, como todo bom mineiro, a gente se cerca de algumas precauções, né? No meu caso, eu recorri ao capítulo 37 do livro Pontos e Contos, chamado Natal Simbólico. Nesse capítulo, Humberto de Campos, com a sua genialidade, a sua capacidade literária ímpar, escreve assim: harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, como essas que abriram aqui amanhã, quando o lúcido mensageiro continuou: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo
sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. A história já mostrou a veracidade dessas afirmações. Nós, ao longo de séculos, desde a vinda do Cristo, construímos templos de pedra, iniciamos movimentos religiosos, mas todos eles tinham mais o nosso perfil do que as características do Cristo. Por essa razão nós assistimos às cruzadas, à Inquisição, às fogueiras. Pessoas foram mortas em nome de Jesus. Muitos espíritos hoje que têm um ódio ao Cristo e um ódio ao cristianismo e um ódio ao espiritismo, porque perderam suas famílias, foram queimados, foram trucidados em nome da cruz. E não raro, até mesmo na família espírita nós encontramos aqueles que, em nome de uma verdade que eles se creem detentores, se acham no direito de ferir, de difamar, de agredir, de perseguir, em nome do que eles consideram uma ideia religiosa correta. Como se a verdade pudesse caminhar a não ser de braços dados com o amor. Esse é um casal. Se existe uma alma gêmea, essa se chama verdade e amor. Onde está a verdade, o amor está junto. E onde está o amor, a verdade está junto. Por isso, toda vez que a nossa conduta sai dos trilhos do amor, nós não estamos mais com a verdade. De um modo ou de outro, a mentira já conseguiu nos alcançar. É por isso que esse benfeitor vai fazer um retrato aqui, um histórico de cada passo da vida de Jesus que nós gostaríamos de acompanhar. Então esse será o nosso roteiro, esse capítulo 35. Mas aqui nós não vamos comentar fatos históricos, porque a Palestina dos tempos do Cristo acabou. O mar da Galileia não é mais o mesmo. Tudo que é material está sujeito a um transformismo intenso. Para o espírito imortal só pode permanecer a essência. E nesse caso particular, ficou a essência do Evangelho. E os marcos deixados por Jesus, as escolhas feitas por Ele, na sua encarnação, na sua programação de vida, que pudessem representar aqueles faróis para a nossa evolução espiritual. E aqui sim, nós temos um verdadeiro roteiro de educação das almas. É claro que o mundo conheceu filósofos incríveis, pensadores magnânimos. Há um conto uma crônica de Humberto de Campos, em que ele vai ao Instituto Celeste de Pitágoras, para a gente entender que espírito era esse, né? Pitágoras. E lá ele entrevista Sócrates. Então o mundo já recebeu pensadores portentosos, um Krishna, um Zoroastro, um Buda. Mas com o Cristo a lição sai apenas do terreno da exposição e ela se torna vida. Com o Cristo, cada mínimo detalhe da sua vida é lição do Evangelho. Mas lição que precisa ser adaptada ao nosso mundo íntimo. Vale aqui agora o mundo íntimo. E por isso prossegue esse benfeitor aqui. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós, em particular.
o nascimento do Cristo, temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, isso dentro de nós, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Nesse primeiro parágrafo eu gostaria de destacar por que da nossa opção de, ao abordar esse tema da educação de Jesus como esse paradigma, como esse manual da educação, fazer uma abordagem do mundo íntimo. Porque há um elemento da reencarnação que nós precisamos considerar. E talvez ele seja um elemento mais importante. Se você teve uma encarnação no período da Revolução Francesa, digamos que esse seja o seu caso particular, isso significa que a Revolução Francesa está descrita na história, nos livros de história, a Revolução Francesa está registrada nos monumentos, nos arquivos, mas ela está registrada no seu psiquismo. Hábitos, sentimentos, a psicosfera da Revolução Francesa, a própria vida que você teve, a vestimenta, os gostos, a maneira de falar, está tudo vivo na sua alma. De modo que, se você for submetido a uma avaliação espiritual com um psicoscópio, que é mais ou menos parecido com um iPad, né? Só que o psicoscópio é um iPad que passa assim em você, e aí vem cheiro, cor, imagem, sentimento, tudo do seu psiquismo. E inclusive consegue detectar a sua faixa de vibração espiritual e, portanto, o seu nível evolutivo. Tem um aparelho pior do que esses de aeroportos, né? Que te devassa todo, porque aquilo ali devassa só o corpo físico, o psicoscópio devassa a sua alma. Então, se você teve uma experiência nessa época da Revolução, ela está lá, todos os fatos. Está tudo lá. Cada vida que você teve tem uma época registrada. Então, imaginem, há um mundo dentro de você. Há um mundo. Para simplificar, vamos pegar as suas últimas 200 reencarnações. Só para ficar simples assim o nosso reflexão da manhã, isso significa que agora, exatamente agora, tem 200 pessoas dentro de você. 200. Cada uma delas com memórias de dor, de alegria, com memórias de atos de incrível crueldade e de incrível bondade, porque nós oscilamos, então tem de tudo, angústias, dores, experiências alegres, vínculos afetivos. Tem 200 pessoas aí, agora. Isso para simplificar, porque tem mais, né? Eu estou tentando dar uma simplificada. Tem mais de 200. A questão é que todas elas estão falando agora dentro de você, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso significa que tem uma multidão dentro de você. Tem muitos continentes dentro de você. Enfim, há um mundo muito mais vasto, como cantou o nosso grande poeta Drummond.
Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. É nesse mundo que o Cristo tenta nascer. É nesse mundo que o Cristo tenta nascer. E é isso que o benfeitor vai examinar aqui. E nós vamos pegar fato a fato, desde o início do Evangelho até o final, os marcos da vida do Cristo, e tentar fazer um paralelo de como que isso ocorre dentro de nós. Quando o Evangelho tenta adentrar nesse mundo interior que representa cada um de nós. O que ele encontra? Ele encontra os mesmos elementos que estão descritos no Evangelho. Então nós podemos ler o Evangelho de duas perspectivas. Você pode abrir as páginas do Evangelho e acreditar que está lendo uma história de um terceiro. Isso é uma história lá da Galileia, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você pode ser um pouquinho mais sensível e entender que é a sua história. Ali não é a história do Judas que traiu. É a sua história de traição. Quantas vezes você traiu? Não é a história do Simão Pedro, aquele Simão Pedro, não é o de patrocínio não, o apóstolo. Aquele Simão Pedro que negou, não, é a sua história de negação. Não é a história da cortesã de luxo Maria Madalena. É a sua história de desvio na sexualidade. Às vezes que você seduziu e que você se deixou seduzir. Que você enganou e se deixou enganar. Porque iludiu-se com essa poderosa força chamada sexualidade. É a sua história, é a minha história. Não é a multidão que comeu do pão multiplicado, é a multidão que está dentro de você, essas 200 personalidades que você foi, que estão aí, famintas. É por isso que uma hora você pensa em suicidar, outra hora você pensa em desistir, outra hora você pensa em ajudar, outra hora você quer trabalhar, outra hora você quer largar o trabalho. Porque é difícil administrar esse tanto de gente aí dentro. É difícil. Cada um quer uma coisa. E se você não for vigilante, sabe aquela pessoa lá da Revolução Francesa? Ela toma conta de você. Daqui a pouco você está se vestindo como um francês da Revolução. E está sendo tomado por experiências para entrar num ciclo vicioso e repetitivo. O assunto é profundo. É profundo. Porque nós não podemos falar de uma sociedade educada sem falar do homem educado. Um por vez. Um por vez. Porque um coração evangelizado é capaz de influenciar uma multidão. Então é um coração por vez. E ele começa. Começa falando, no primeiro parágrafo da mensagem, do primeiro fato do Evangelho. Antes de Jesus aparecer a público, né? Ele, engraçado que ele inverte a ordem aqui, é curioso, né? Ele pula o nascimento e vai para a figura do precursor.
aquela voz austera, difícil de entender, clamando no deserto: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E muito de nós, ainda tomados por uma visão piegas do arrependimento, porque nós imaginamos que o arrependimento é pegar um lenço e ficar chorando e falar: me arrependi. Isso, na verdade, é ressaca moral. Não é arrependimento. O arrependimento genuíno é quando você diz assim: eu não quero mais repetir. Eu me conscientizo agora de que os caminhos trilhados não foram adequados. E olha, é por isso que ele dizia: endireitai as veredas. Imagina, voltemos à nossa imagem das 200 pessoas que estão dentro de você. Cada uma delas teve um caminho. E acreditem, as maiores atrocidades que nós fazemos acreditando que seremos felizes. Porque ninguém faz assim: não, eu vou optar por esse caminho porque eu quero ser muito infeliz. Eu quero ver tudo errado. Eu vou me dar muito mal, então eu vou escolher esse caminho. Quem faz isso? Então nós o fazemos porque acreditamos que aquela vereda dará na felicidade. Mas ela não dá. Ela não vai até lá. É por isso que Emmanuel, no Pensamento e Vida, diz que nós aperfeiçoamos o nosso espírito entre ilusões que salteiam a inteligência. Saltear, do verbo assaltar. Quantas vezes as ilusões assaltaram a nossa inteligência, amordaçaram a nossa inteligência, amarraram a nossa inteligência, e nós fizemos as maiores loucuras, cometemos os maiores desatinos. Quem estava de fora dizia assim: meu Deus, perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Perdeu mesmo. Porque a ilusão amordaçou a inteligência. Se você usasse 10% da sua inteligência, você perceberia que aquilo é uma ilusão. Mas a vereda foi trilhada. E foi trilhada e ficou marcos. E ficaram marcas. Aí vem a figura do precursor e diz: endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor. Num convite a renunciar às veredas no plural, para escolher o caminho que é o Cristo, o roteiro, o guia, o modelo. É difícil, porque significa que você tem que entregar a direção para ele. Então você desce, vai para o banco de passageiros e fala assim: Senhor, agora é você quem dirige. Então essa figura do precursor, e esse espírito diz assim: quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Então, mesmo ao longo dessas veredas de desatino e desacerto,
tivemos contato com ideais nobres, e esses ideais nobres prepararam aquele momento da chegada do Cristo ao nosso coração. Foram precursores. Então talvez você tenha tido encarnações na Índia, no Egito, na Babilônia, no Irã, e teve contato com as mais diversas filosofias espiritualistas e religiosas desses ambientes, e aquilo tudo serviu de precursor, para que o seu espírito começasse a se preparar para uma chegada especial, a chegada do Evangelho. E aí ele começa. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Não é? Maria e José foram obrigados a se deslocar para fazer um recenseamento. Mas o que é isso? E no meu mundo íntimo, o que isso representa? E ele responde: alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Isso significa que a sabedoria e a misericórdia divinas são tão infinitas que elas não permitem que nós entremos num moto contínuo, num movimento retilíneo uniforme. Ela não permite que você acelere e não pare. Então, de quando em quando, nós somos parados. É o recenseamento. O recenseamento é o ajuste de contas. Chega uma hora em que as circunstâncias da vida te fazem dobrar-se sobre si mesmo. Isso pode acontecer de duas maneiras. De duas maneiras. Por isso que há um ditado: o sábio aprende com a experiência dos outros, o tolo aprende com as próprias experiências. Isso pode se dar pela dor ou pela madureza de raciocínio. Porque se você está num estágio de madureza de raciocínio, você é capaz de avaliar possibilidades, probabilidades e tomar decisões. Esse é o nosso objetivo. Quer dizer, nós não estaríamos aqui participando de um congresso se esse não fosse o nosso objetivo. Porque senão não precisaria fazer congresso nenhum. Vai cada um para sua casa e vai pela dor bater na cabeça até aprender. Para que um guia e modelo? Aprende você por conta própria. E daqui 10 milhões de anos a gente chega em algum lugar. Sim, porque para você adquirir toda a experiência que está condensada no Evangelho, se for por experiência própria, você tem que errar mais de 10 milhões de anos. Agora, se você quer otimizar a sua jornada espiritual, você pode fazer uma escolha: seguir. Seguir. Aí é o que nós chamamos de evolução consciente. Consciente. Eu avalio antes de me lançar. Eu pondero, escuto, dialogo, olho para o Cristo. Tomo-o como roteiro antes de me lançar. É o que ele está dizendo. Mas se não for assim, esse recenseamento se dá pela dor. E é importante, porque o Cristo não chega se você não passou por um recenseamento. Ele não chega. É o diálogo de Gamaliel com Samônio na Casa do Caminho, descrito no livro Paulo Estevão. Samônio havia perdido tudo, evidentemente, porque
não soube se conduzir. E chega Gamaliel, que soube se conduzir e tinha tudo que ele perdeu. E Samônio começa a lhe contar de um Salvador. E ele acha estranho, ele fala, olha, eu não creio. E aí o Samônio vai direto ao ponto, ele diz assim, não, eu compreendi, Gamaliel. Se eu estivesse na sua posição, eu também não precisaria de um Salvador. Mas se você estivesse na minha, você ia entender. Porque agora eu compreendo que nós somos deuses, mas deuses projetados num turbilhão de pó, que é a fragilidade humana, em que tudo que você toca, você pode perder da noite para o dia. Então esse recenseamento é fundamental, fundamental, e ele deve constituir o marco da nossa aproximação com o Evangelho. Porque se você se aproxima do Evangelho imaginando que é você que tem que ensinar ao Cristo, não vai dar certo. E nós temos exemplos disso no Evangelho. Quantos se aproximaram de Jesus para repreendê-lo? Vocês imaginam isso? Se você se aproximou de Jesus, falou, vou chamar a atenção dele, porque eu acho que ele não está se comportando bem. Até os apóstolos. Então, é preciso entrar nesse processo de recenseamento. E nós acreditamos, do fundo da nossa alma, que um congresso como esse é a oportunidade que nós temos de, pela madureza de raciocínio, fazer um recenseamento agora das trilhas que nós temos percorrido. Por onde nós temos andado? Que escolhas estamos fazendo? O que nós estamos emitindo e atraindo através da força criadora do nosso pensamento e dos nossos sentimentos? É um recenseamento. Maria e José passaram pelo deles, agora é o nosso. É a nossa vez. E segue ele. Não havia lugar para o Senhor. Não havia. Eles procuraram. Tudo quanto é lugar estava fechado. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Nós também. O Cristo precisa nascer em nós agora, mas a pergunta é, há uma hospedaria para Ele agora em nós? Ou o nosso coração está cheio de ansiedades? Cheio de ansiedades. E todas as ansiedades de ser feliz, né? Ou limitados pela ignorância. Então, um é um problema de sentimento, o outro é um problema de raciocínio. Por isso, amai-vos e instruí-vos. Por isso o aspecto consolador da doutrina espírita, mas o aspecto esclarecedor. Porque senão seremos vítimas do coração ou da ignorância. E não haverá lugar para o Cristo. Para que ele possa nascer. E ele precisa nascer. Em nós. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. E aí diz o Espírito: não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. Nós também. O Cristo está tentando nascer em nós, mas olha, é uma manjedourazinha que nós estamos oferecendo para Ele. Tão pequenininha, né? Tão pequenininha, mas não tem problema. Não tem problema. Porque tem duas lições
que eu consigo enxergar agora nesse momento, né? Tem muito mais. Sublimes na manjedoura. A primeira delas é o poder do simples. A simplicidade tem uma força estrondosa. As coisas simples têm um poder arrasador. Incrível. Incrível. E por não reconhecermos o poder da simplicidade, muitas vezes nós perdemos inúmeros desafios, saímos derrotados, porque acreditamos em outras forças que são forças menores. A simplicidade é a grande força da vida. A grande força da vida. Basta pensar o seguinte: Deus faz propaganda? Deus é o supremo poder. Imagina se ele fosse vaidoso. Se Deus fosse vaidoso, o universo seria uma perpétua, constante e ininterrupta demonstração de espetáculo do poder divino. Aconteceria um milagre a cada milésimo de segundo. Então seria assim o Oscar vai para Deus. O Oscar vai para Deus. O Oscar vai para Deus. E só vai para ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Só que o que ele faz? Ele age na minha vida, na minha, na sua. Na minha, na sua. E está agindo agora. E se você não for muito atento, você sequer percebe a presença dele. Então a manjedoura não é fragilidade, não. A manjedoura é poder. É poder de verdade. Porque a simplicidade é a maior força que existe depois do amor. A manjedoura também tem outros segredos. Porque se o berço era rústico, se o local era escuro, rodeado apenas de animais, não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos. Havia 2 corações encarnados ao lado daquela manjedoura. José da Galileia, Maria de Nazaré. Quando eu gravei o primeiro episódio dos 7 Minutos com Emmanuel, encontrei aquela mensagem falando sobre José da Galileia. Eu pude entender esse homem. Muito mais velho do que Maria, que era uma mocinha. Desencarna antes de Jesus começar o seu ministério público. Não aparece. Não aparece. Mas ele é tudo aquilo que um pai deseja, um pai consciente deseja ser. E Emmanuel diz de maneira sublime: houve um tempo em que os poderes da vida confiaram a um homem, os destinos da humanidade, colocando-lhe nas mãos Maria e o Cristo de Deus. E esse homem estava lá, na manjedoura. Então, você fala, oh, tão simplesinho, nasceu na manjedoura, você está olhando para onde? Para a palha? Ou para quem está em volta? Porque quantos nascem num berço de ouro, cercado de pais inconsequentes?
Não bastasse José, adivinha quem estava lá? Maria. Maria. Essa guerreira. Essa guerreira. Como diz o Altair Veloso na sua poesia, porque ninguém vai da manjedoura ao Calvário sem saber porquê. Então, essa é a força da simplicidade. É a força da simplicidade. E nós temos que oferecer essa manjedoura. É um marco. A primeira lição aqui, educativa. Tudo que for feito em nome de Jesus tem que começar e terminar simples. Eu não estou dizendo de simplicidade exterior. Não é? Não é. E também não estou dizendo que simplicidade é desleixo, porque senão eu vim aqui com um chinelo todo estragado, uma calça rasgada, todo sujo, eu sou simples. Não, é orgulhoso. Simplicidade não é isso. Simplicidade não é isso. Não é? Porque você não vai olhar para uma orquídea e dizer assim, nossa, que coisa mais desleixada, que trabalho mais mal feito, né? Olha para uma onça pintada e fala assim, nossa, mas que design horroroso. Quem que projetou isso, né? Não. Tudo na natureza é um primor, mas é simples. Por isso que eu gosto de uma frase brilhante de Leonardo da Vinci: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Porque quando você chega ao simples, não sobra nada, não falta nada. É o exato. E a manjedoura é o exato. Não tinha nada exterior. Só tinha José e Maria. E o anjo Gabriel. Só. Só tinha isso. Não é? É igual as pessoas falam assim, ó, olha, a igreja, a casa do caminho era simples, gente. Era simples. Só tinha Pedro, João Evangelista, Estevão, Tiago. Então, uma casa simples. Não é? Cola em Sacramento, colégio, um colégio simples. Só tinha o Eurípides Bassanufo. É uma coisa simples. Entendem? A Federação Espírita, no início do século passado, só tinha o Bezerra. Né? É simples. Pedro Leopoldo só tinha o Chico. É simples, né? É simples. Surge o infante celestial dentro da noite. Por que de noite? Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Infelizmente. Infelizmente. Muitas vezes, para que a gente se dê conta do lábaro estrelado, é preciso que anoiteça. Aí nós vamos enxergar as luzes. Assim também o nascimento do Evangelho em nós. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Então, a mensagem do Evangelho é mensagem de esperança. E eu queria aqui cantar a esperança. Tudo bem, eu sei que aí tem essas 200 pessoas, para simplificar, né? Dentro de você, eu sei que tem essas sombras,
tem isso tudo, mas olha, o Cristo é uma estrela que vai apagar o nosso passado, vai clarear o nosso presente, mas principalmente vai indicar o nosso porvir, que será glorioso. Glorioso. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é uma promessa do Evangelho. Essa estrela vai nos guiar. Uma luz que vai brilhar muito intensamente dentro de nós. Animais em bando são as primeiras visitas do enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. É assim. Então, é muito interessante, aqui eu queria dizer isso, né? Nós que já temos assim, mais tempo de movimento espírita, quando a pessoa entra no movimento espírita, ela tem a impressão assim, todo médium é santo, todo expositor é espírito puro. É evoluído ou é missionário. E aí passa um tempo de movimento espírita, né? Depois de um tempo é preciso tomar cuidado para não demonizar todas essas figuras, né? Mas o que nós dizemos é o seguinte. A manjedoura está rodeada de animais. Quando nós ingressamos na proposta renovadora do Evangelho à luz da doutrina espírita, o que vai ser iluminado são as nossas maiores sombras. Então, quando você encontra um tarefeiro espírita, é preciso que nós ganhamos uma compreensão de que ali está um irmão com as suas feras. Então, vocês não estão vendo, mas tem uma onça aqui, tem um tigre sem bengala, feroz, cobras, lagartos, hipopótamos, rinocerontes, elefante. Tem um conjunto de animalidade agora em mim, esperando ser sublimado. Cercando essa manjedoura. E é assim que tem que ser. É melhor que seja assim, porque você queria como? Esses animais soltos? Queria como? Aí alguém olha e fala assim, eu não sei como é que essa pessoa sobra aí para ficar fazendo palestra de evangelho. Vai conviver com ele para você ver o quanto que ele é violento, truculento. Mas você queria que eu não estivesse fazendo palestra? Imagina como que eu seria. Se não tivesse essa manjedoura aqui, ao menos para acalmar os meus bichos, eles estariam fazendo o quê? Estrago. É bom que eles estejam aqui. De vez em quando eles mordem alguém, né? Mas é bom que eles estão aqui, como na manjedoura. Então nós precisamos ter essa misericórdia. Existem feras dentro de cada um de nós. Feras. Feras. Violentas, truculentas. Esperando um momento de ferir alguém. Geralmente é alguém que a gente ama. Que é o que está mais perto. Eu vou ferir agora uma pessoa que está lá em Pequim? Só se for pelo Facebook. Não é?
Não vai ter jeito. Então a gente fere quem? Quem está do lado. Quem está do lado. Que vai aguentar a bicharada. Isso acontece também. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então, nesse processo de evangelização interior acontece algo que é incrível e que nós não podemos perder. As nossas ideias mais puras e simples precisam beber na fonte da inspiração superior. Essa atitude é fundamental. É fundamental. Vejam que é uma mudança de postura. É uma mudança de postura. Eu agora recomecei a leitura da obra de André Luiz, né? E vou para essa releitura com a seguinte postura interior. Depois de 27 anos de movimento espírita, eu cheguei a um recenseamento. E eu falei assim, eu preciso renovar meus sentimentos e minhas ideias. Eu preciso banhar, dar um banho. Dar um banho. Então eu vou como um aluno, não como um professor. Eu abro a obra como um aprendiz. Como alguém que está em busca de inspiração. Então é isso aqui. São os pastores aí. Ofereço os meus melhores propósitos, os meus melhores sentimentos, as minhas melhores ideias, para que elas sejam robustecidas pela revelação superior. Que, meus amigos, não fossem as revelações do mundo superior, não fossem os missionários, nós ainda estaríamos na barbárie. Na barbárie. Porque é muito difícil você construir por tentativa e erro. Essa história de tentativa e erro, ela é relativa. É bastante relativa. Muito mesmo. Porque tem certas coisas, se você for por tentativa e erro, é igual ganhar na Mega. Qual que é, Otacílio, a probabilidade? É de 1 em mais de 1 milhão. Então você vai tentar mais de 1 milhão de vezes. São 1 milhão de encarnações, né? Senão eu estou tentando acertar. É que eu estou na tentativa e erro. Eu estou tentando acertar. Na humanidade, eu fui ler, por exemplo, sobre a descoberta do benzeno, né? Que é uma substância química importantíssima. E foi da seguinte maneira. O sujeito ficou lá tentando descobrir como que era a cadeia de carbono, que isso era importante. Entender que era uma cadeia fechada. Isso não passava pela cabeça dele. Que os átomos de carbono se reuniam numa cadeia fechada. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi dormir, cansado. E sonhou com um tanto de macaco cantando numa ciranda. Tudo de mãozinha dada. O sujeito acordou. Que loucura é essa, meu Deus? Macaco na ciranda. Ciranda, cirandinha. Vamos todos macacos, de mão dada. Isso é ele contando. De repente ele falou assim, meu Deus, descobri. Os átomos de carbono estão todos ligados numa cadeia. Descobriu o benzeno. Então foi por tentativa e erro ou foi por inspiração? Por inspiração. Por inspiração. Então, nessa jornada de educação do nosso ser, de evangelização da nossa alma, nós temos que nos abrir para a inspiração superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário.
A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Então eu digo assim: existe um rei dentro de você querendo matar o evangelho que está nascendo. Ele não está fora, porque se ele estivesse fora, ele seria o mais frágil dos seus inimigos. Ele só é forte porque está dentro de você, dentro de mim. Então existe um soberano que vai fazer de tudo para você desistir do evangelho. É incrível, não é? Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunhos à humanidade antes de fazê-los junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. A primeira e a principal tarefa de evangelização da nossa vida está na família. Por isso que Jesus começa em Nazaré. Com essas lições, nós queremos dizer que cada marco da passagem de Jesus, quando ele perdoa Judas, quando ele compreende Simão, quando ele, depois de curar cegos, leprosos, paralíticos e multiplicar pães, aceita ser preso e não reage, e passa num profundo silêncio. Tudo isso constitui um modelo para as nossas vidas. Um modelo educativo para nossas vidas. Se eu empreendo essa jornada educativa, eu sou capaz de ajudar os que me cercam. Mas se eu não empreendo essa jornada, dificilmente eu vou conseguir indicar para alguém. Dificilmente. É por isso que nós queríamos, com essa singela fala, lembrar o que Emmanuel escreveu no prefácio do livro Luz no Lar, para encerrar. Não olvidemos assim os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, de compreensão, de fraternidade, de serviço, de fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor. Por quê? Por quê? Porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho, inacabado. Nós somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Muito obrigado.